Together we will cleanse the earth. Everything they've built will fall! And from the ashes of their world, we'll build a better one! I've never felt power like this before. Olá, bem-vindos ao Cinemark. E esta semana, por conta da estreia de X-Men Apocalipse, o tema não poderia ser outro que não os pupilos do Professor Xavier, os famosos mutantes da Marvel, os X-Men. E a história dos X-Men com o cinema, com as adaptações que foram feitas de filmes de super-herói, merece um capítulo especial, é um ponto bem interessante, bem importante nesse universo de recentes adaptações de histórias em quadrinhos. O primeiro filme, a primeira adaptação, foi feita no ano 2000. O curioso é que, no final dos anos 90, quando a Marvel estava enfrentando sérias dificuldades financeiras, eles terminaram vendendo os direitos de adaptações cinematográficas dos seus principais heróis para vários estúdios. A Sony, por exemplo, ficou com o Homem-Aranha e a Fox, na época, comprou os X-Men, comprou também o Demolidor e o Quarteto Fantástico. O Demolidor virou aquela adaptação que não satisfez muita gente na época, não funcionou muito bem e voltou para a Marvel, que agora desenvolve uma série muito legal do Demolidor em parceria com a Netflix. O Quarteto Fantástico chegaram a fazer primeiramente 2 filmes, depois tentaram um reboot com mais um outro e nenhum deles funcionou. Por enquanto ainda está na mão da Fox, mas tudo indica que vai voltar para a Marvel originalmente, mas o X-Men não. Desde o começo tem funcionado muito bem. O Bryan Singer fez a primeira adaptação no ano 2000, X-Men. Depois, 2 anos depois, fez a continuação, X-Men 2, que muitos consideram um dos melhores ou uma das melhores adaptações de quadrinhos de todos os tempos. Quando iria fazer o terceiro, o Bryan Singer recebeu um convite da Warner para revitalizar o Superman, que é o herói favorito dele. Ele terminou aceitando esse convite, fez o Superman Returns, e aí o terceiro filme do X-Men, o confronto final, terminou sendo dirigido pelo Brad Ratner. E aí tivemos um hiato, uma pausa de alguns anos, até que mais recentemente, em 2011, a própria Fox resolve dar uma revitalizada na franquia e volta lá para trás. Matthew Vaughn dirige X-Men Primeira Classe. Tipo assim, a origem dos X-Men, como os X-Men começaram. A história se situa no comecinho dos anos 60 e traz alguns elementos bem curiosos. Um deles é justamente inserir a história dentro de um contexto histórico real. Isso funcionou muito bem e esse X-Men Primeira Classe revitalizou a franquia, trouxe um frescor, uma nova geração de atores bem interessante. Tempos depois, quando chegou a hora de fazer a continuação, a Fox trouxe de volta Bryan Singer para, mais uma vez, cuidar da franquia dos X-Men. Esse filme que o Bryan Singer dirigiu, o terceiro que ele fez com os mutantes, de uma certa forma procurou zerar tudo, né? Dar uma espécie de novo começo para a saga dos mutantes no cinema. A história, seguindo aquela mesma ideia do Primeira Classe, também inseria um contexto histórico dentro da história do filme. E a ação acontecia no início dos anos 1970. O filme foi muito bem recebido, teve uma bilheteria muito boa. O curioso é que os X-Men, desde o começo, sempre tiveram uma bilheteria boa nos Estados Unidos, mas uma bilheteria no resto do mundo muito melhor, muito maior, o que tem mantido a franquia num pique muito interessante. Chegamos então agora a esse novo filme, o quarto dos Mutantes, dirigido pelo Bryan Singer, que é justamente o confronto dos X-Men com Apocalipse.
A história acontece agora no ano de 1983, ou seja, seguindo o exemplo dos dois filmes anteriores, o primeiro na década de 60, o segundo na década de 70, esse agora chega na década de 80 e funciona como uma espécie de misto entre a geração clássica dos X-Men e uma nova geração de mutantes que é apresentada nesse filme. Mas quem é esse Apocalipse, que no filme é vivido pelo ator Oscar Isaac? O Apocalipse seria o primeiro mutante da história. Tanto é que esse filme começa ainda na época do Egito Antigo, na época das pirâmides, e mostra esse primeiro mutante e todo o poder que ele tem, ele que sempre vem acompanhado de 4 cavaleiros, 4 pessoas que o seguem e cumprem suas ordens. Lá na época do Egito Antigo as coisas não dão muito certo e ele termina adormecendo. E milhares de anos depois ele acorda nos dias de hoje e encontra o mundo de um jeito que ele não gosta muito. E ele resolve moldar o nosso mundo ao seu bel prazer, da forma como ele acha que ele deve ser. E mais uma vez convoca 4 cavaleiros. Agora temos como cavaleiros deles o Magneto, temos também o Anjo, a Tempestade, a Aurora, que estreia agora nessa nova série, e a Psylocke. Então esses são os 4 novos cavaleiros do Apocalipse. E enfrentam, obviamente, os X-Men do Professor Xavier. O que dizer desse novo filme do X-Men? Tem muita ação, tem algumas sacadas bem interessantes com a cultura pop, principalmente aquela cultura daquela época que a história passa, começo dos anos 80, mas o filme exagera, o filme peca justamente pelo exagero. Fazendo um paralelo com filmes recentes lançados esse ano que bota super-heróis em confronto uns contra os outros, já tivemos Batman vs Superman, tivemos também o Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, agora temos o X-Men Apocalipse, onde você vê parte dos heróis enfrentando outra parte desses mesmos heróis. Então, o filme, apesar de introduzir uma série de novos personagens, de procurar dar uma continuidade àquela linha narrativa que começou lá em Primeira Classe, ele peca por não desenvolver como poderia cada uma dessas personagens. Fica gente demais em cena sem que todos consigam ter um espaço interessante para ser desenvolvido. Faltou um pouco mais de aprofundamento no desenvolvimento de muitas dessas personagens. Há momentos em que o filme brilha, em que o filme funciona muito bem, mas esse exagero de personagens e essa falta de cuidado, de tempo em ter lapidado melhor esse roteiro, talvez até pelo curto período entre o filme anterior e esse, seguramente não houve uma preocupação ou um aprofundamento maior no desenvolvimento do roteiro. Isso termina se sobressaindo no resultado final. O filme é legal? É legal. Quem é fã dos X-Men vai se divertir, vai curtir. Mas quem é fã também de X-Men e esperava algo melhor elaborado, mais profundo, mais forte, vai se decepcionar um pouco com X-Men Apocalipse. E aí vamos ver qual vai ser o julgamento final do público em relação a esse trabalho. De qualquer maneira, há muito ainda dos X-Men para ser explorado no cinema e eles, os mutantes do Professor Xavier, continuarão aparecendo nas telas por um bom tempo. Até o próximo Cinemarden.